meu amado. Senta aí um pouquinho. Aleluia. Essa é a manifestação do amor de Deus. Ele não está preocupado com o que você fez. Ele está preocupado com o que você deseja fazer a partir de agora. Ele está preocupado com aqueles que querem ir para os braços dele, ser cuidado por ele, ter uma nova vida, numa nova dimensão, num novo propósito, debaixo de um novo objetivo. E uma coisa especial, né? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos leva a confessar Jesus Cristo, que nos leva a ter intimidade com Jesus. Por isso eu coloquei como tema: o líder cheio do Espírito Santo tem a unção de governo. O líder cheio do Espírito Santo. Mas eu não sou líder. Todos nós somos líderes. Todos nós somos líderes. Ah, não sou. Você pode ter certeza, quando chegar na sua casa, você vai comprar ou não vai comprar? O que você escolhe? É um líder. Ah, eu vou dizer se meu filho vai sair ou não vai sair. É um líder. Eu vou de repente me apresentar na empresa e vou trabalhar numa área e sou responsável por, menor que seja, por 2 vassouras. É um líder. Você é um líder porque Deus te constituiu assim. A Bíblia diz que Ele te coloca por cabeça e não por cima e não por. Então Ele já te constituiu como líder. Talvez você não aceite viver como líder, é diferente. Mas que o espírito de liderança de Deus já está em você, já está em você. Já está fazendo parte da sua vida. Como você vai usufruir desse momento é um problema seu. Mas o que eu quero falar é que esse Espírito Santo maravilhoso, ele traz com ele uma unção tremenda de governo, de direção, de realização, de poder e de autoridade. E aí quando nós começamos a olhar para isso, algumas vezes as pessoas perguntam: mas espera aí, quem é mais importante, Jesus ou o Espírito Santo? Eu digo que todos são importantes. Então Deus, Jesus e o Espírito Santo, porque nós sabemos que o nosso Deus é trino: Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 formam um e se estabelecem na realização. Começa, Deus estabelece a terra. A terra era sem forma e vazia, lançada na escuridão, e Ele toma e começa a moldar a terra. Mas quando Ele está moldando a terra, há uma declaração: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quer dizer, o Espírito Santo já estava lá. Quando de repente o nosso Deus vai construir, vai conceber o homem, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele está dizendo assim: aqui está o Espírito Santo, aqui está o meu filho Jesus e aqui estou eu. Façamos. Façamos não é um, é mais que um. Então nós vemos que eles andam juntos. Talvez em cada tempo, cada um teve uma atividade. Então Jesus foi para veio à terra, e quando Ele veio à terra, Ele veio em carne e em sangue. Ele tinha que pagar o preço dos nossos pecados. Então Ele veio, foi crucificado, ao 3º dia Ele ressuscitou. E quando Ele foi para o Pai, Ele fez uma declaração ali para os seus discípulos: ficai aqui, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder, fala poder. Poder, grava isso, revestido de poder. E aí Ele faz uma outra colocação: pedi ao Pai e Ele vos enviará o outro Consolador. Poder através do Consolador. E aí nós entendemos que Jesus pagou o preço dos nossos pecados, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, está lá, é o único intercessor entre os homens e Deus. E eu costumo dizer que Jesus, Ele é o intercessor entre os homens e Deus. Mas o Espírito Santo, quando Ele foi derramado sobre a terra e se manifestou aqui na terra, Ele passou a ser aquele que nos une a Jesus Cristo. Ele faz com que nós reconheçamos o pecado, que a gente consiga ter discernimento do que é certo, do que é errado. A gente, quando começa a nossa caminhada espiritual, aceita Jesus, a gente recebe uma manifestação do Espírito Santo. E aí quando a gente vai fazer as coisas erradas, pode avaliar, alguma coisa diz para nós: isso não é legal, não está certo. O que você acha que é isso? O Espírito Santo dizendo para você: ei, isso te tira da
da intimidade. Pensa um pouco, esse não é o caminho. Então a manifestação do Espírito Santo, ela veio para que a gente possa ser testemunhas de Jesus e do que Jesus faz. Olha o que está escrito aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Em qualquer lugar que você chegar, você vai poder falar sobre a manifestação de Jesus Cristo. Nós estávamos aqui agora há pouco falando sobre a manifestação de Jesus Cristo. Qual a manifestação? Salvação, libertação, restauração, transformação. Nós estávamos falando exatamente. Por que nós estávamos falando? Porque nós temos a manifestação do Espírito Santo em nós. Então isso nos fortalece. Quando você se permite receber o Espírito Santo, você já está salvo, porque você aceitou a Jesus. Só que para você conseguir se manter salvo, é muito importante que você entenda que tem um Espírito consolador. Ele te ajuda, te fortalece, te prepara e te estabelece. Ele te dá graça para você ir além. Por isso muita gente não valoriza o Espírito Santo, e com o tempo, passando o tempo, eles voltam ao pecado, eles voltam ao engano. Não é que eles voltam porque eles são fracos, não, é porque o mundo é pesado, o mundo jaz no maligno. E aí vem o medo, o temor, a dúvida, a incerteza, e a pessoa começa a perder a visão, o propósito, o objetivo. E essa é a função do Espírito Santo, estar conosco, nos dando visão, nos dando força, entendimento, fazendo da gente testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, em qualquer lugar que a gente chegar, nós vamos conseguir avaliar o certo e o errado, o bom e o mal, o que avalia, traz benefício ou não. O Espírito Santo tem essa definição. Por isso é importante, aceitar a Jesus já é salvação. Pela graça sois salvos, um favor que nós não merecíamos. Mas agora, nos fortalecermos para que a gente ande na graça, que a gente ande nessa intimidade, que a gente ande nessa realização, é o Espírito Santo. Ele vem e nos dá toda a condição para isso. Isso é importante para a nossa vida, para que a gente possa viver, para viver tudo que Ele prometeu. O Espírito Santo é uma manifestação especial desde o Velho Testamento. Lá no Velho Testamento já existia essa manifestação. Lógico, de forma diferente. Por quê? Porque no Novo Testamento, quando Jesus deu a vida dele, diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. E aquele véu sendo rasgado, o Santo do Santíssimo ficou liberado. Ou seja, qualquer pessoa pode chegar à presença de Deus. Antigamente não, sacrifício, intimidade era só para aqueles sacerdotes, e quando eles estavam santificados, senão morreriam. Mas o que ele fez é trazer o renovo, o restabelecimento, a intimidade, aonde ele pode purificar você dos seus pecados, e por isso, já não tendo pecados, você pode entrar na presença de Deus, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então quando nós tiramos o pecado, não há mais separação, e aí o homem pode viver a intimidade, já não há mais o véu, já agora você vê, como diz, face a face, você tem essa intimidade. Só que eu preciso entender que isso se faz através de uma liberação, Quando eu aceito a Jesus, quando eu reconheço o sacrifício dele e me disponho a segui-lo. O que ele diz? Pega a tua cruz e segue. Vamos andar. Ele não disse assim, você não vai mais ter problema nenhum, mas ele disse assim, você pega todos os seus problemas e vem comigo, porque eu vou à tua frente, liberando o teu caminho, vou abrir esse caminho para você. E aí o Espírito Santo é aquele que nos dá determinação, coragem, nos faz enxergar a manifestação, ou seja, ser testemunha de Jesus. Mas quando a gente estava no Velho Testamento, como era isso? A unção que era feita só se manifestava em alguns, não em todos. Quer ver? 1 Samuel capítulo 16, versículo 12 fala assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo, formoso de semblante, de boa presença, e disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite, ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante,
o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. O que ele fez? Samuel recebeu uma ordem de Deus de ir até a casa de Jessé, o belemita, e quando chegasse lá, ele ia notar que um dos filhos era o escolhido para ser o futuro rei, para ficar no lugar de Saul. Mas ele tinha 8 filhos. E aí de repente ele entrou na casa, e aí o pai pegou o mais velho, primogênito, e trouxe até ele. E ele olhou e Deus falou: não é esse. Deus falou através de quem? Do Espírito Santo. Não é esse. E aí ele falou: bom, não é esse. Ele falou: não, mas tem outro. Trouxe o outro, que também era grande, forte, soldado. Aí apresentou, e aí o Espírito Santo falou também: não é esse. E foi passando um a um, até chegar no 7º. Quando chegou no 7º, não tinha mais. E aí ele pergunta, Samuel fala assim: não há mais nenhum filho seu? Ele falou: tem um, Davi, ele está lá cuidando dos animais, lá das ovelhas e tal. Ninguém se sentará à mesa até que ele chegue. Por quê? Porque se tinha 8 filhos, 7 Deus falou não, qual era a possibilidade? Ei, peraí, tem mais um ali. E aí, quando chega esse 8º, quando chega ali Davi, ele olha e Deus fala: é esse mesmo, pode ungir que é esse mesmo. Só que, eu não sei se você percebeu, quando nós lemos aqui, ele falou assim: era ruivo, formoso de semblante, de boa presença. Só isso. Não falou que ele era um tremendo guerreiro, poderoso, forte pra caramba, determinado. Não. Deus estava olhando para aquele homem, não por aquilo que ele aparentava, mas pelo coração que ele se apresentava. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. Ele capacita os escolhidos. Ele escolhe alguém que está aberto para receber. E a primeira coisa que foi derramado foi o azeite, né? Esse azeite que foi derramado na cabeça dele, naquele momento, foi a manifestação do Espírito Santo. Por quê? Porque toda vez que alguém ia ser ungido a rei, ou, vamos falar de repente, um sacerdote, um profeta, um juiz, um levita, ele tinha que ser ungido. E essa unção era lançada sobre aquela pessoa a manifestação do Espírito Santo de Deus. Não era para todo mundo, era para aqueles que tinham uma realização, uma obra da parte de Deus. Então vinha lá o profeta e ungia. Eu até falei aqui de manhã, as coisas mudaram. Antigamente, jamais um rei ungiria um profeta, não tinha como. Profeta unge rei, rei nunca unge um profeta, porque na autoridade completa, Deus é maior. E se Deus é maior, a autoridade do homem de Deus é maior do que a autoridade do governo da terra. Por isso eles sabiam disso. Todos os reis eram ungidos por profetas, todos os sacerdotes eram ungidos por profetas, todos os levitas eram ungidos por profetas, todos os juízes eram ungidos por profetas. Era uma manifestação, porque quando havia aquela unção, era derramado sobre aquela pessoa o Espírito Santo de Deus, e ali começava uma manifestação de sabedoria ímpar, diferente, algo que não estava contando, né, como normal. E isso precisa estar no nosso coração. Nós precisamos entender da nossa necessidade do Espírito Santo. Mas quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo já não chegou até mim? Sim, mas ele é a terceira pessoa. Pessoa tem sentimento? Então ele precisa ser tratado bem. Como foi falado aqui? Relacionamento. O Espírito Santo exige relacionamento. E relacionamento é você se dedicar a falar com Ele, a conhecê-lo, a viver os seus dons. Lembra que está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 12? Fala dos dons, que Ele distribui os dons para aquilo que for útil. Útil quer dizer o quê? Para aquilo que servir. Se você quer curar, receba o dom de cura.
Se você quer ser um profeta, receba aí o dom da profecia, da revelação para ajudar as pessoas, da revelação. De repente você vai ter aí a condição de avaliar os sonhos e dizer aí, revelar os sonhos, tá bom, da revelação de sonhos. Cada um daqueles dons, o único dom que é para você mesmo, é o de falar em línguas, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então traz intimidade para você, para com Deus. Mas os outros dons é para você abençoar as pessoas. Você serve, você entrega, né? Então isso é muito importante. Nós precisamos entender que recebemos a unção e permitimos que o Espírito Santo se manifeste em nós, e aí nós saberemos acertadamente o que nós vamos fazer quando for necessário. O Espírito Santo, quando anda com você, ele tem liberdade de falar com você e dizer para você o que vai acontecer e mostrar para você o que você não deve realizar. Nossos olhos enxergam curto, não vão muito longe, mas a manifestação do Espírito Santo, ele é onipresente, onipotente e onisciente, sabe tudo, pode tudo e está em todos os lugares. Por isso, quando ele fala convicto. Agora há pouco foi uma manifestação. Já tinha aqui mais ou menos, acho que umas 9 pessoas, e o Espírito Santo falou, tem mais 12. Eu sempre pergunto para ele, tem certeza? E ele sempre fala, tenho. Pode falar que eu tenho. E quando ele fala, eu tenho, olha, até hoje não aconteceu nenhuma vez de vir menos do que o número que ele falou. Isso é o que? Manifestação do Espírito Santo. Mas por que ele fala com você e não fala comigo? Porque você não quer. O dia que você quiser, ele vai falar com você, porque ele não faz acepção de pessoas. Na verdade, somos nós que fazemos a acepção dele. Quando nós começarmos a buscar na palavra de Deus, ficar próximo de Deus, nós vamos começar a distinguir a voz do Espírito Santo. Mas ele vai falar para você aquilo que for útil. Ele não vai sair falando para você, e aí, gostou da Coca-Cola? O que você achou? E aí, vai jogar bola sábado? Não vai jogar. Essa não é a busca nem o propósito do Espírito Santo. Mas ele pode colocar em você, quando você estiver passando, essa pessoa está enferma, para e ora por ela. E aí? Será que você para? Ou será que você vai falar, o inimigo está falando no meu ouvido aqui, não sei o que ele quer. Pega o seu lanche e divide com aquela pessoa. Que? Meu lanche? Estou com fome desde manhã, agora meu lanche vou dividir. Amado, você pode ter certeza que quando você começar a se liberar para o Espírito Santo, ele vai começar a manifestar. Só que tem uma coisa, o Espírito Santo de Deus é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, é Deus. Nunca o Espírito Santo vai quebrar um princípio da Bíblia. Não foi o Espírito Santo que mandou eu desobedecer, não vai acontecer. Não, o Espírito Santo mandou eu mentir, que aquela hora era melhor mentir e não perder o emprego, não vai acontecer. Porque ele não quebra princípios. Você não vai ver ele mandar, engana que é necessário. Não. O Espírito Santo não quebra princípios. Então, quando você receber, você tem até o direito de perguntar para ele ou pedir um sinal para que haja confirmação, para que você comece a ter sensibilidade quando ele fala com você. Então, você vai saber o que é necessário, né? Quando o Espírito Santo está no comando da vida de uma pessoa, você percebe. Porque acontecerão mudanças substanciais, tanto no comportamento dele, como também todos que estiverem orientados por ele. Você vai perceber, quando alguém está sendo orientado pelo Espírito Santo, o pastor Fábio foi passando para lá, quando ele foi passando aqui, que ia tirar a oferta, Deus falou no meu coração, pede para ele cantar esta música. E ele falou, o senhor quer que cante inteiro? Eu falei, dá para cantar inteiro? Dá, o senhor falou, está falado, vai cantar inteiro. Tá bom, então obrigado, eu vou fazer o apelo. Ele falou, tá bom. O Espírito Santo, ele começa a dirigir você na direção que ele quer realizar. E quando você assume a direção dele, ele se responsabiliza para que aquilo aconteça. Se ele falou para você visitar um enfermo, ou uma pessoa que está com problema, ou falar do amor de Cristo para alguém, ele assume a liderança daquele momento. Quando você chegar lá, aquela pessoa vai estar precisando e esperando pela sua presença. Você vai falar e ela vai entender o que você está falando, e você vai começar a perceber que quando você chegou, ele já estava.
ele foi à sua frente, ele começou a ministrar de uma forma especial. Então eu queria falar sobre mudanças no caráter de quem recebe o Espírito Santo. Diga: mudanças no caráter de quem recebe o Espírito Santo. Amado, as mudanças que existem, não é uma mudança que só você percebe, é uma mudança no seu caráter que quem está à sua volta percebe. Eles sentem que alguma coisa está diferente de você. Eles começam a gostar de ouvir a sua voz, ouvir a sua orientação, ouvir a sua declaração, ouvir o seu ensinamento. Você passa a ser uma pessoa que as pessoas querem compartilhar, querem pedir ajuda, querem contar para você: o que eu faço agora? Se fosse você, como você faria? O Espírito Santo vem para trazer realização. Ele não tem uma visão estática, ele tem uma visão como de filme, sempre trazendo manifestações novas, agilidade, preciosidade, coisas que alegram o teu coração. E quando você sair de lá, você vai dizer: esse Espírito Santo é tremendo. Abaixo da raia. Mudança no caráter de quem recebe o Espírito Santo. Primeiro, as mudanças no caráter pessoal são notórias, ou seja, a sua forma de viver se torna diferente. Antes da unção, antes de receber o Espírito Santo, como Davi era visto? Você já pensou nisso? Olha, eu peguei aqui, 1 Samuel 16, 12 fala assim: então mandou chamá-lo, fê-lo entrar, e era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. Fala: ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E aí ele foi ungido. Aí Samuel pegou e ungiu ele, porque Deus mandou ungir ele. Aí, depois da unção, de receber essa manifestação do Espírito Santo, lá no versículo 18, como ficou esse mesmo rapaz? Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. E aí fala: é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Repete comigo: valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Mas era isso que falaram a primeira vez aqui na Bíblia? Não, falou assim: era apenas formoso, de semblante e de boa presença. Formoso de semblante, tem uma carinha bonita, né? E de boa presença, chegava lá e se comportava bem. Depois que recebeu o azeite sobre a cabeça, depois que recebeu o Espírito Santo sobre a vida dele, aí ele se tornou valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença, e mais ainda, o Senhor é com ele, Deus é com ele. Até então, antes, ele era só o cuidador das ovelhinhas que a família tinha. Quem vai cuidar? Manda Davi. Agora não. E olha que ele ainda não tinha entrado na guerra com o gigante. Até aqui ele ainda não tinha batalhado nada. Apenas Saul estava tendo algumas dificuldades e estavam procurando alguém para tocar para ele, né? Para que o Espírito de Deus acalmasse ele, né? E aí de repente foram procurar quem? O Davi. Qual? Aquele que é valente, aquele que é determinado, vigoroso, aquele que é homem de guerra, aquele que é prudente em palavras, aquele que é de gentil presença, e tem Deus na sua vida de uma forma poderosa. Ele ainda não tinha derrubado o gigante. Olha que situação, irmão. A unção mudou a estrutura da vida de Davi. Mas não foi apenas um azeite derramado. Aquele azeite representava a presença do Espírito Santo de Deus. Você, meu irmão, se aceitou a Jesus, já tem o Espírito Santo de Deus. Diga: eu tenho o Espírito Santo de Deus. Então você também é. Fala: eu também sou valente, vigoroso, homem de guerra, prudente nas palavras, de gentil presença, e Deus é comigo. Amém? Você precisa viver aquilo que o Espírito de Deus traz, aquilo que o Espírito de Deus estabelece. Você precisa entender que você não é qualquer pessoa. Muitas vezes as pessoas aceitam Jesus e daqui a pouco qualquer coisa está levando eles embora da igreja. Volta para o pecado, volta para o vício, volta. Por quê? Porque ele veio, recebeu a Jesus, mas ele não tratou nem trabalhou colocar o Espírito Santo na sua vida.
Porque Jesus é o intercessor, é verdade, o nome dele tem poder. Sim, os demônios se dobram a ele, se vergam a ele, porque ele pagou o preço. Mas ele diz que foi para o seu Pai e intercede por nós, e o Espírito Santo está conosco até a consumação dos séculos. Ou seja, eu tenho sim o poder do nome de Jesus, eu sei que os meus pecados estão perdoados porque Ele pagou os pecados, mas eu também sei que o Espírito Santo está comigo agora, já, neste momento, para me dar direção, livramento, realização, coragem, para fazer o que for necessário contra tudo aquilo que quiser me tirar da presença de Deus. A palavra de Deus diz para nós amarmos a Deus sobre todas as... E sobre o pecado? É para amar a Deus ou não? Eu amo a Deus mais que o pecado? Depende, o que é pecado? Diz que é tudo aquilo que nos separa de Deus, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem uma relação sexual fora do casamento, é pecado ou não é? Ah, é. Então o Espírito Santo vai me dar coragem e determinação para dizer: não, eu não quero isso. Não simplesmente só por causa da minha esposa, por causa do meu marido, mas porque isso me tira da presença de Deus, isso me distancia, isso me atrapalha, faz com que eu não consiga mais viver a promessa dele na minha vida. Ah, porque Deus me abandona? Não, porque você abandona Deus, não é Deus que te abandona. Tem gente que fala, né? Então se pecar Deus vai embora. Não, não, Deus não vai embora, quem vai embora é você. Porque você acabou de tirar Deus do trono e colocou o desejo da sua carne, a mentira, o engano, a prostituição, o roubo, a lascívia, sei lá, vícios, etc, etc. Você tem um trono dentro do seu coração, e o Espírito Santo quer que você entronize, coloque lá Pai, Filho e Espírito Santo. Quer que você entenda isso. Toda vez que alguma coisa tentar roubar esse lugar, você vai dizer: ops, parou, sai fora, você não tem esse poder, nem tem essa liberdade. A minha vida está ligada, pautada, estabelecida em Deus. Não vou aceitar isso. E pronto, não vou dar essa chance. E o Espírito Santo é esta força tremenda e gloriosa que faz você sentir alegria, alegria de ser cristão. Alegria. Sabe aquela vontade que as pessoas têm às vezes de ir para a igreja? Você fala assim: ah, que vontade de ir lá cantar junto com aquele povo. A gente sente muito quando a gente está longe da igreja. Quem viaja, quem fica fora algum tempo, quando fica, nossa, parece que está faltando uma perna, um braço, você sente vontade. É o Espírito Santo dizendo assim: estou com fome, eu quero, sabe, me ajeitar com você nesse lugar, quero sentir a alegria, o regozijo da unção que está no ar, da manifestação que está presente. É algo que não é impositivo, mas é desejoso, alegra muito o nosso coração. Mudanças no caráter de quem recebe o Espírito Santo. 2, estará sempre pronto a obedecer seus líderes. Ele sempre vai estar pronto, ele não tem dificuldade. Por que ele não tem dificuldade? Porque ele sabe que liderança foi constituída para abençoar a vida dele. Quando Jesus veio para cuidar dos 12 discípulos dele, ele não veio para dizer para ele: Pedrão, você é safado, hein? Ô André, melhora o seu perfil. Ô fulano, ele não veio. Ele veio para fazer o quê? Colocar as pessoas ficarem perfeitamente cheias da presença dele, reconhecerem Deus como Senhor, entenderem o plano da salvação, da liberação. Ele veio com essa determinação, e o líder, ele vem com essa determinação. É óbvio que uma das coisas que o ser humano menos gosta é de levar bronca, sim ou não? Mas a Bíblia diz que Deus corrige aquele que ele ama. Ou seja, quando vem uma palavra que nos confronta, muitas vezes a gente, primeira coisa, fala: com quem ele pensa que está falando? Desculpa a honestidade, é com você mesmo que ele pensa que está falando. Porque quando ele vem para fazer isso, ele vem para nos moldar ou nos restabelecer na visão que nos é ainda faltosa, que ainda não é completa. Quando você não entende isso, você fica bravo. Mas quando você entende isso, você corre logo para aprender, para se melhorar, para se aperfeiçoar, para poder crescer naquela área, para poder ser visto como alguém muito especial por Deus. Então, não tenha receio, né? Não tenha medo, não tenha dúvida, né? Quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir um dos filhos, o único que não estava em casa era quem?
Quando ele chegou lá e ele foi ungido, ele podia tripudiar? Ninguém me convidou, né? Todo mundo comendo. Imagina chegar na casa da sua família lá, todo mundo sentado na mesa, maior churrasqueixo, né? Aquela picanha para todo mundo, só carne nobre, e você lá cuidando da ovelha lá atrás, lá no mato. E aí você chega e fala: pô, teve festa e ninguém me chamou. Como é que você se sentiria? E aí o profeta diz: este é o escolhido do Senhor. Ah, aí você subia na cadeira, não subia? Ah, você ia subir. Pô, peraí, mano, tá vendo? Tá vendo? Me deixa para fora. Você ia fazer isso. Ele não fez isso. Ele ficou na boa, foi consagrado ali, foi ungido. E pouco tempo depois, o pai dele queria saber como é que estavam os filhos dele que estavam na batalha, porque tinham 3 que estavam no exército. E ele sabia que o exército de Israel estava numa peleja contra os filisteus. Ele queria saber como é que anda aquela guerra, porque já faziam muitos dias. A Bíblia diz que há 40 dias o gigante estava lá provocando o povo de Israel. Então quer dizer que há mais de 40 dias tinha uma guerra acontecendo. E o pai dele começou a ficar assustado, essa guerra não vai acabar. Aí ele falou assim: Davi, chega aqui. Você vai pegar aqui, ó, ele até fala aqui, vê? E disse Jessé a Davi: toma, peço-te para teus irmãos um éfade desses grãos tostados e estes 10 pães, corre a levá-los ao arraial de teus irmãos. Porém, esses 10 queixos de leite, leva ao capitão de 1000 e visitarás aos teus irmãos, a ver se estão bem, e tomarás o seu penhor. Vai lá saber o que está acontecendo para mim, Davi. Davi podia falar assim: fui ungido, eu sou escolhido de Samuel, eu não vou mais não. Só que a unção, o Espírito Santo, ele não faz você se sentir o gostosão do pedaço. Ele faz você se sentir aquele que serve, aquele que quer ajudar, aquele que quer colaborar. Quanto mais o Espírito Santo estiver na sua vida, tem que ser claro para você, menos gostosão você vai ficar, mais humilde você vai ser, mais servo você vai querer ser. Quanto mais o Espírito Santo está em nós, mais nós entendemos que é melhor que nós venhamos a diminuir e o Senhor cresça. Nós sabemos, dependemos dele, ele é tudo. Nós somos apenas ferramentas nas mãos dele e vamos andar do jeito dele. Quando você vê pessoas aí que se acham tudo, né? Ele é tudo. Pode ter certeza, do Espírito Santo ali não tem quase nada. Porque se tivesse, não estaria se achando. Ele estaria servindo. Seria alguém obediente, teria um coração voltado para Jesus, para Deus, e faria a obra do Senhor na terra com toda a dedicação. É diferente a visão. Então nesse momento aqui, os outros 5 irmãos, 4 irmãos além de Davi, estavam lá, podia ser eles a levar, mas Deus toca o pai dele e ele, para mostrar como é diferente alguém que tem o Espírito Santo, obedece. Fala obediência, uma raiz especial, é princípio. Se é princípio bíblico, nós temos que cumprir, nós temos que entender que isso é bom. Mudanças do caráter de quem recebe o Espírito Santo. Terceiro, indignação santa. Não adianta ser indignação, aquele cara que reclama de tudo. Isso não é indignação santa. Eu falo indignação santa quando você defende a palavra de Deus, quando você se posiciona pela palavra de Deus. Incomodou o coração de Davi ver um incircunciso se levantando contra o povo de Deus. O que é incircunciso? Naquela época, a circuncisão era a aliança que era feita. Ou seja, a incircuncisão era aqueles que não tinham aliança com Deus, que não tinham a graça de Deus, não tinham intimidade com Deus. Então ele olha para aquele povo filisteu, olha para aquele gigante, chama ele de incircunciso. Quem é aquele homem que não tem aliança com Deus, que está atacando o povo que tem aliança com Deus? Ele não falou quem é aquele homem que está atacando esse exército aqui. Não era isso, não era algo humano. Ele estava enxergando com a ótica espiritual. Ele estava olhando lá e vendo alguém que não tinha graça de Deus, atacando alguém que tem a graça de Deus. Será que você percebe que você é ungido do Senhor? Que você está debaixo da graça de Deus? Que você entrou num propósito sério com Deus? E aí você não pode se apresentar lá: ei, eu sou o melhor empresário, não, eu sou o melhor médico, não, eu sou o melhor... Não. Eu sou um homem de Deus que também é médico, que também é empresário. Mas como homem de Deus, você merece toda a proteção que vem do céu.
Como homem de Deus, você merece a manifestação do Espírito Santo. Como homem de Deus, você tem essa intimidade de realização. Não porque você é um profissional de alguma área, mas porque você tem aliança com Deus. Essa é a diferença. Por isso a gente às vezes ora pelas pessoas. O pessoal fala, mas tem um monte de profissional nessa área. Fala, mas Deus vai colocar um brilho diferente em você. Mas foram não sei quantos mil currículos para aquela empresa. Pois é, mas o seu currículo vai brilhar de forma diferente. Por quê? Porque você tem aliança com Deus. Quem é que está à sua frente? Deus, não é você. Então eu preciso viver a manifestação do Espírito Santo para assumir isso que é meu por direito, isso que é meu, que está colocado pela minha vida, né? Davi havia recebido a unção, estava como templo do Espírito Santo. Era incompatível olhar e não fazer nada. Ele recebeu a unção de governo, ele recebeu a unção do Espírito Santo. Ele tinha nele, a unção de governo que eu falo não é unção de prefeito, não é unção de governador, não é isso. A unção de governo é ser cabeça e não ser cauda, estar por cima, saber que você tem um chamado, que tem algo perfeito. Então falou Davi, está em 1 Samuel 17, 26, né? Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu que afronta os exércitos de Deus vivo? Ele reconhece uma guerra maior do que aquela física que estava acontecendo. Ele reconhece uma guerra espiritual. A bispa, ela sempre liga os fatos rápido, né? Quando um avião tem um acidente, pequeno, médio ou grande, ela fala assim: e precisa orar, porque o diabo está começando a trabalhar nessa área. E pode ver que quase que em seguida acontece outro acidente com outro avião. Ou seja, existem principados e potestades, demônios que atuam dessa forma. E se você não sabe, você fica pensando: qual é o equipamento que quebrou dessa vez? O que aconteceu? Por que caiu? Foi o piloto? Foi isso? Foi aquilo? Você está lutando fisicamente contra algo que está acontecendo espiritualmente. Você reparou que quando começa a cair barreira, cai uma aqui, cai outra lá, em lugares totalmente diferentes? E ninguém presta atenção em orar para repreender esse demônio, essa situação que acontece. Mas nós entendemos, até pela palavra que está aqui sendo colocada, né? Que ele olhou e não viu um exército filisteu e um exército de Israel. Ele viu um exército de alguém que não tinha parte nenhuma com Deus, que não tinha aliança nenhuma com Deus, com um exército que tinha toda aliança com Deus. Para quem Deus vai dar vitória? Para aquele que tem aliança com Ele. A aliança que eu falo não é entrar dentro da igreja. A aliança é aquele que vive a manifestação de Deus, aquele que tem intimidade com o Senhor, está lá colocando o seu coração. O Espírito Santo faz parte da vida dele. Você viu que a irmã falou: eu ajudei na EBF e Deus abençoou. É normal. Para nós, ofertar é algo que traz sinais da glória de Deus para nós. Ele responde sempre, de uma forma ou de outra ele responde. E isso nos faz cada vez mais determinados a seguir as vontades ou as orientações de Deus, porque sempre Ele vai ter uma resposta para você, sempre Ele vai ter uma manifestação para a sua casa, sempre Ele vai ter a demonstração que Ele trata diferente os aliançados dos não aliançados. Os não aliançados Ele pode tratar por misericórdia, o aliançado Ele trata por propósito, relacionamento, objetivo já está montado. Você é especial para Deus. Fala para o irmão do lado: você é especial para Deus. Quarto, né? Mudança de caráter, coragem e determinação. Davi recebeu a unção do Espírito Santo sobre sua cabeça, recebeu a unção de líder, recebeu a unção de governo da parte de Deus. Davi não conseguia ficar inerte a uma situação que afrontava a sua fé, né? Ao Deus da sua vida. Já reparou quanto crente entra em brincadeiras contra o próprio Deus? Alguém vem e começa a falar mal do dízimo, mal do pastor dele, mal da igreja dele. Ele fala: o que você queria que eu falasse? Aí eu achei melhor naquela hora não contender. Por quê? Se você é de uma igreja, se você tem um líder na sua vida, você precisa acreditar que Deus colocou aquela pessoa na sua vida e defender mesmo, defender. Não, minha igreja não é assim. Venha lá, vamos até lá para ver. Uma pessoa outro dia falou: mas aquela igreja de vocês lá pede muito recurso. Não, irmão,
Alguém viu as fotografias da EBF? Alguém viu? Quem viu? Faz assim. Então, sei que vocês não tinham visto. Eu ia falar, mostra para eles. Então, o que acontece? Como é que você faz um trabalho daquele que a gente gasta, somando tudo, em média de 80 a 85 mil reais? De que jeito faz o trabalho daquele? Nós falamos de Jesus para todas aquelas crianças. Fizeram aqui uma peça falando de Jesus para aquelas crianças. No sábado nós falamos para os pais das crianças, alguns aceitaram Jesus. Como é que a gente vai conseguir tocar neles se a gente não conseguir trabalhar com eles? Há uma maneira, e essa maneira é essa. Mas podia fazer um dia só, ficar mais barato. É verdade. Você já tentou colocar para alguém da faculdade ou no colégio 1 ano e 1 dia? Nem você que é inteligente conseguiria. Como é que você vai colocar isso para uma criança? Então os 3 dias para nós é uma proposta de passo a passo, de formatar e de mostrar a eles o amor de Jesus Cristo. Para quê? Para que ainda que na casa dele a coisa seja terrível, ele consiga enxergar uma luz no fim do túnel. Há uma saída. Jesus Cristo existe. A minha vida pode mudar, minha casa pode mudar. Nós já vimos isso. Nós já vimos crianças que começaram a orar pelo pai, pela mãe. O pai era viciado em álcool e depois o pai acabou vindo para a igreja. E aí você fala, o que aconteceu? Aquele trabalho. Então nós entendemos que toda a nossa coragem, nossa determinação está ligada à vontade de Deus. Então é necessário, tá? Ele fala aqui, né? Coragem, 1 Samuel 17:32, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Uau! Davi era pequeno, franzino, vamos dizer assim, perto dos outros, mas ele fala, não desfaleça. Ei pessoal, não tenha medo, eu estou indo lá para guerrear. Já pensou? Chega do outro lado, tem um cara de quase 3 metros de altura, e você diz que não é para ter medo, que ele vai lutar. E aí fala, mas poxa vida, Saul tentou colocar a armadura dele em cima de Davi, mas não dava. Saul era bem mais alto, a armadura ficava toda presa, ele não conseguia se mexer. Ele falou, isso não é para mim. Então leva a espada. Não, a espada é grande, isso não é para mim. Pô, como é que ele vai lutar? Do outro lado o homem tem pajem de armas, tem espada, tem lança, tem escudo, tem capacete, tem couraça, tem proteção nos pés. E aí Davi está numa visão diferente. Ele prepara o quê? 5 pedrinhas, 5 pedras. Aí você fala, que loucura é essa? Que coragem é essa? Que determinação é essa? Né? Ele fala assim, por determinação, no coração de Davi, ele começa a contar o que? Os testemunhos dele para o rei, que matou o urso. Ele fala assim, assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, ele me livrará da mão do filisteu. Então disse Saul a Davi, vai, e o Senhor seja contigo. Quase que Saul fala para ele, vai, ainda bem que você acredita nisso, porque o próprio Saul não acreditava. Ele falou, bom, se você consegue acreditar que você pode entrar numa batalha dessa, vai. Ninguém queria entrar na batalha. Os irmãos de Davi estavam escondidos atrás das pedras junto com o resto do exército. Saul estava dentro do palácio. Espera aí, alguém tinha que ter o quê? Coragem e determinação. Ele estava lá colocando isso, que ele acreditava no que Deus tinha colocado na vida dele. Você acredita que Deus tem o melhor para você? Tem gente que prefere chorar o desemprego a orar, se posicionar e ir atrás. É aquela história, alguém fica na fila do INSS durante 2 dias, mas não consegue ficar 15 minutos de joelho orando. Já repararam isso? Ai, eu fui orar, mas meu joelho ficou doendo. 15 minutos eu estava ajoelhado, me sacrifiquei. Aí ele vai lá para o INSS e fica 2 horas, 3 horas, 5 dias lá na porta, sem comer, sem nada. Não era melhor ter aprimorado a sua oração ali em casa mesmo, de joelho lá com Deus, para depois falar, Senhor, libera o meu caminho que eu estou indo, envia-me como uma flecha na mão do valente, porque eu vou entrar lá e vou encontrar a pessoa certa, e Deus vai liberar o meu caminho, e eu vou conseguir realizar o que é necessário.
Só que ao invés disso, a primeira coisa que a gente pensa não é assim, que não é fácil não, irmão. Você pensa que é fácil? Lá no INSS é assim, é difícil mesmo. Mas por ser difícil que nós deveríamos colocar Deus como estandarte, como bandeira nossa. Foi isso que o Davi fez, colocou dessa maneira. Quinta mudança de caráter: tem fé e ousadia no Senhor. O que é fé, irmão? Firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Fé não é aquilo que eu tenho, não é aquilo que eu peguei, não é aquilo, eu acredito. Mesmo sem ver, eu acredito. Eu tenho isso no meu coração, né? Davi buscou nas poucas pedras a certeza da vitória, porque ele sabia que sua dependência não estava em armas. Estava em quem? Em quem? Estava em Deus, irmão. Agora, e a tua dependência? Está em quem? Está falando da boca para fora ou está falando da boca para dentro? Porque tem gente que olha, eu vou pedir essa ajuda para o político, eu vou pedir essa ajuda para não sei quem, mas não ajoelha lá para falar com Deus, fazer um propósito de oração de uma semana. Essa semana toda noite eu vou parar da meia-noite às 2, da meia-noite à 1, vou clamar ao Senhor, o fogo de Deus vai descer, vai abrir o caminho, vai liberar, e eu vou conhecer o poder de Deus para a minha vida, vou conhecer a manifestação do Senhor para a minha vida. Está na hora de nós invertermos esse papel, amado. Chega de acreditar que as coisas são, é sempre assim, é comum acontecer isso. Não é normal. Nós somos cristãos, nós precisamos viver a manifestação que a palavra diz que eu tenho que viver. Agora, o que é sacrifício? Ultimamente, quando você fala de jejum para as pessoas, o cara fala, mas eu trabalho. Você acha que o pessoal que no passado trabalhava não fazia jejum? Trabalhando não, ele faz jejum do mesmo jeito. Ele tira lá um alimento, ele tira lá a hora sem comer nada, mas ele não só faz isso, ele ora. Ele põe como propósito a Deus. Mas é difícil porque eu não posso deixar de comer. Tá bom, então pegue lá às 3 horas da manhã, coloque o seu despertador, pula da cama, ajoelha lá e clama a Deus 15 minutos. 15 minutos é muito? Depende, né? Tem gente que vai cair de joelho e dormir de joelho. Mas não é. Você tem que ter esse propósito no seu coração. Espera aí, eu vou ter um sacrifício. Então vou fazer o seguinte, antes de dormir eu oro. Isso não é sacrifício. Se quando você vai dormir você ora, é fácil. Qualquer Zé faz isso, qualquer um do mundo faz isso. Sacrifício é quando você fala assim, vou dormir 11h30 da noite, estou deitado, dormi, estou naquele sono assim gostoso. Aí o celular começa a e você não vai dar uma martelada nele, você vai desligar ele, antes de desligar vai descer da cama, porque se desligar dorme, vai descer da cama, vai se posicionar de uma forma que você não durma. Tem gente que tem que andar, não tem? Cada um tem um estilo aí, mas fala assim, pelos próximos 15 minutos eu vou dizer para Deus, Senhor, isso é um sacrifício meu para honrar o Senhor. Eu quero ter a sua manifestação. O Senhor sabe que eu estou precisando dessa mudança na empresa, ou eu estou precisando disso em casa, ou pelo meu marido, pela minha mulher, pelo meu filho, pela minha filha. Diga para Deus o que é que você está precisando, porque Ele vai olhar para o seu sacrifício e vai responder ao seu sacrifício. Mas não venha com moleza. O irmão falou assim, eu tento orar toda noite. Mas como você faz? Não, eu ajoelho na cama, ponho a testa assim na cama. Imagina o que acontece daqui a 10 segundos. Já foi, irmão. Eu, quando tenho que orar assim, fazer alguma coisa, eu pulo da cama. Sabe o que é pular da cama? É quando você ouviu o toque, você nem pensa se você vai cair ou não, se joga, cai fora. Uma vez eu caí mesmo, né? Desci de forma errada. E aí a dona Bispa, ela falou assim, o que aconteceu? O que está acontecendo? Eu falei, nada não, fica tranquila, esse negócio é entre eu e Deus. Ela falou assim, eu pensei que você estava brigando com Deus, porque do jeito que você caiu da cama, eu pensei que você estava apanhando dele, porque, né? Tomou na orelha alguma coisa e caiu. Amado, você tem que ter uma posição, você tem que saber quem você é nesse negócio. Sabe, quando a pessoa quer assistir um filme, ele vai lá, fica de pé, assiste. Quando ele quer ouvir alguma coisa, ele ouve. Quando ele quer ficar no WhatsApp, ele fica.
Então agora mude a tua conformação, chame a presença de Deus, tenha agora ousadia, né? Olha o que ele fala, no momento do confronto, Davi ousou declarar sua fé para o inimigo. Você imagina, ele entrou para guerrear com o Golias. Olha o que ele fala, disse pois o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou Davi. Existe maldição sem causa? Pode amaldiçoar à vontade, irmão. Se você estiver na intimidade com Deus, não tem demônio que possa tocar em você. Você tem que estar na intimidade, porque diz que à tua volta estão os anjos do Senhor, e ao derredor estão os demônios. Ou seja, primeiro você aqui no meio, os anjos em volta, depois vem os demônios. Como é que eles vão tocar em você se não tem brecha? Como é que eles vão alcançar você se não dá para passar? Então é isso que a Bíblia diz, nós já estamos protegidos pelo poder de Deus, nós estamos protegidos. Então ele fala aqui, né? Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, darei a tua carne, as aves do céu, as bestas do campo. Davi porém disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, e hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corvos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, as aves do céu, os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu, as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todo o tempo, ele não faz menção alguma, e eu vou cortar o seu pescoço e vou acabar com você porque eu sou bom. Ele fala, hoje mesmo o Senhor te entregará, o Senhor te entregará na minha mão, nem vou guerrear, Deus vai trazer você aqui, ó, na minha mão. Ele fala mais, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E ele não coloca a glória para ele, porque realmente a glória não é nossa, a glória é de Deus, a bênção é nossa. Matar o filisteu foi o próprio Davi, deu a pedrada, derrubou, pegou a espada do próprio filisteu e foi lá e cortou o pescoço dele. É essa manifestação que há realmente, que faz completa a gente. Deus é poderoso para dar o inimigo nas tuas mãos. Deus é poderoso para que o nome dele seja honrado através da sua vida. Você só precisa ter fé e ousadia. Amém? Mudança do caráter de quem recebe o Espírito Santo. Sexto, honra e reconhecimento do poder de Deus. Nós temos que estar prontos a honrar a Deus toda hora. Davi foi mostrando aqui, quem recebe o Espírito Santo tem a certeza que a sua vitória está nas mãos do Senhor. Sua vitória não é porque você é bonito, rico, poderoso, mas é porque Deus está ao seu favor, porque Deus está pelejando a sua causa. É por isso que nós temos que ter sempre na nossa mente, o que é que eu estou fazendo para Deus? Eu estou sendo um servo bom e fiel? Eu estou multiplicando os talentos que Ele me dá? Estou salvando, libertando, restaurando? Eu estou fazendo as minhas ofertas? Eu estou colocando o meu tempo na mão de Deus? Eu estou me dedicando a Ele? Porque Ele merece toda a nossa dedicação, e nós precisamos viver essa promessa, né? Então 1 Samuel 17:47 fala assim: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará na nossa mão. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Davi pôs a mão ao forjo, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que tivesse uma espada na mão. Ele não levou arma nenhuma, ele estava só com o cajado. Por isso que ele falou: você pensa que eu sou um cachorro para vir com esse cajado? E na verdade ele não tinha nem tirado a pedra ainda da sacolinha. Quando o gigante olhou para ele, imagina assim, o gigante está aqui e você está aqui do lado, na ponta. E aí o gigante falou assim: agora eu vou te pegar. Para que lado você correria?
precisa ter vergonha, pode falar a verdade, você ia correr para o lado de lá, com certeza. Ia sair por aquela porta correndo. Só que Davi tinha a certeza, nós falamos de fé, de coragem, de determinação. Então ele fez o quê? Correu para cima do gigante. Caramba, que coragem é essa? É a coragem daquele que acredita que Deus está no negócio, Deus está à sua frente, Deus está pelejando a sua causa. Tem horas que ou você acredita em Deus ou você não acredita. Você tem que ter no seu coração. Eu vi uma pessoa contando testemunho. Alguém do RH chegou para ele e falou assim: você sabe que às 5 horas vai haver um facão, né? Uma dispensa. Aí o cara falou: eu ouvi falar, tal, tem uma lista aí, né? E eu tenho que te contar, o seu nome está na lista. Isso mais ou menos 2 horas da tarde. Você imagina como a pessoa se sente. Você está na empresa, num cargo relativamente bom, posição, começou lá pequeno, jovem, e de repente houve uma formulação dessa. O cara falou para ele assim: se fosse eu, você nem trabalhava mais. Deixa aí, deixa as coisas do jeito que está. Ele pegou, parou, colocou em ordem as coisas dele, foi para o banheiro, se trancou lá, ajoelhou dentro do banheiro e começou a falar com Deus: Senhor, um dia o Senhor me trouxe para cá. Se o Senhor quer que eu saia, tudo bem, mas diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Diz que o Senhor é o Deus que cuida e tal. E foi falando com Deus, e ficou lá, mais de 1 hora de joelho dentro do banheiro. Ele já estava mandado embora mesmo, quer dizer, não ia mandar ele embora por isso. Ele ficou lá, e quando ele saiu, ele falou: Senhor, eu te agradeço por conservar o meu emprego como o Senhor prometeu. E saiu. O amigo dele, o outro, encontrou ele e falou assim: preciso te contar uma coisa. Ele falou: não precisa não, está tudo certo. Aí o cara falou: ih, rapaz, ele está muito chateado, não quer nem ouvir, vai ser mandado embora. Às 5h30 ia ser o horário do desfecho final. 5 horas ele chamado na diretoria, e o diretor, que era da área dele, fala para ele assim: olha, você tem sido um ótimo profissional, e a gente gosta muito de você, tal. Ele pensando: Deus, o Senhor pode mudar a cabeça do rei, porque o coração do rei está nas suas mãos. E o homem falando, de repente o homem parou e falou assim: tive uma ideia aqui. E ele falou: pois não. Ele falou: só estou esperando ele falar assim. Vai ao RH. O cara falou assim: você aceitaria ficar por 2 anos como trainee da gerência? Se der certo, você passa a ser o gerente. Ele, sabendo que ele estava com o nome na lista para ser mandado embora, e alguém diz para você: você aceita ser treinado para ser gerente, sendo que você é coordenador? Ou seja, é uma promoção. O que você acha que ele falou? Se o senhor quiser, tá bom. Aí ele falou para ele: então volta para o seu setor, que eu vou conversar com uma pessoa. O chefe dele estava no setor, o gerente dele. Aí falou para ele assim: você conversou lá? Ele falou: não, ele falou que ele tinha que resolver o negócio, porque voltaria depois a me chamar. Ele falou assim: eu se fosse você já ia embora, vai para casa. Aí ele falou: não, ele mandou esperar, eu vou esperar, depois ele resolve. Aí ele falou: então tá bom. Chamou o gerente. O gerente foi mandado embora e ele ficou no lugar de gerente. É uma empresa multinacional. Esse homem é cristão, começou nessa empresa como um contínuo, não tinha nem sapato para pôr no pé, se tornou um diretor na América Latina. Aí ele fala assim: todas as vezes que o inimigo falou que ia me derrubar, eu sempre orei, e Deus sempre me promoveu aonde ele falou que ia me derrubar. Ele falava: você não vai mais fazer isso. Ele falava: amém. Não, mas você está ouvindo, nós vamos dispensar a sua mão de obra, não vai acontecer isso e isso. Ele falou: tudo bem. Ele ia orar. Daqui a pouco acontecia o quê? O pessoal chamava ele e mandava: pega o avião aqui, vai lá para tal lugar, foi para os Estados Unidos, foi para a Holanda, foi para não sei onde. Quando chegava lá, os caras falavam assim: está sendo promovido para tal área. Ele falou: nunca a palavra vinha de maldição, Deus transformava em bênção. Então eu digo para você, meu amado, chega uma hora que você precisa entender: apressa-te ao combate, não foge, não corre, vai para o joelho, chama a promessa, porque você tem promessa. Tem ou não tem promessa? Você tem promessa de Deus, chama a promessa.
mostra, Senhor. Ezequias fez isso. Isaías falou, certamente morrerás. Ele falou, virou a cara dele para a parede, chorou na presença de Deus. E Deus falou para Isaías, antes que ele saísse do palácio, volta lá e disse que tem mais 15 anos de vida para ele. Por quê? Porque ele não reclamou. Ele foi falar com Deus, foi pedir a Deus, foi chorar com Deus. Nós estamos chorando com o patrão, chorando com as pessoas que querem cobrar a gente, nós estamos chorando com as pessoas erradas. Vai chorar com Deus, que Ele resolve todos os seus problemas. Vai entrar na dimensão do sobrenatural. E aí, Davi se ligou, peraí, meu negócio não é com esse filisteu aí não, meu negócio é com Deus. Por isso ele acreditou, correu, atirou a pedra, acabou com aquela situação. Sétimo e último, para a gente acabar, mudança no caráter de quem recebe o Espírito Santo. 7, o líder cheio do Espírito Santo tem unção de governo, unção de autoridade, unção de realização. Você pode verificar que quem tem a unção de governo acaba por mover as pessoas, através dela gera situações muito especiais. Sabe aquela pessoa que quando ele começa a falar, as pessoas querem ajudar, as pessoas querem participar, as pessoas querem trabalhar junto? Fala de Jonatas. Através da manifestação do Espírito Santo que estava na vida de Davi, Jonatas, que era o filho de Saul, Jonatas era príncipe. Fala príncipe. Príncipe não é aquele que quando o rei sai, ele toma o lugar do rei? É o próximo. Pois é, sabe o que ele fez? Quando ele viu Davi derrubando o gigante e começou a ver como Davi se comportava, ele foi lá, pegou a capa dele, tirou a roupa dele, especial lá de príncipe, tirou a espada, tirou a lança, deu tudo para Davi. Sabe o que ele estava dizendo? Eu quero ser liderado por você, eu quero estar debaixo da sua autoridade. O pai dele ficou louco. Esse lugar não é de Davi, esse lugar é seu. Ele falou para o pai dele, não, mas eu quero ser liderado por ele, é meu amigo, é uma pessoa especial. Ele viu o quê? Que a forma que o pai dele administrava não era a forma que alegrava o coração de Deus, mas a forma que Davi se comportava era a forma que alegrava o coração de Deus. Aí ele viu a diferença do poder e da autoridade que um tinha e o outro tinha. Ele escolheu fazer o quê? Ficar embaixo de Davi. Unção do quê? De governo. A unção do Espírito Santo traz sobre você a unção de liderança, de capacitação para liderar. Não você vai dizer, ei, você tem que ser meu, não. As pessoas vão dizer, eu quero andar com você, eu quero ir com você, eu quero participar com você, eu quero ouvir isso que você está falando, eu quero compartilhar disso que você recebeu. Por quê? Porque você tem a unção de Deus, você tem a unção que vem do Espírito Santo. Por isso essa manifestação vai trazer as pessoas a compartilharem com você da graça de Deus. É algo muito forte. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco, o seu cinto. Jonatas não teve dúvida de se colocar debaixo da cobertura de Davi. Quando a gente olha para isso, a gente vê que a unção que estava sobre Davi, o Espírito Santo de Deus, era tão forte que quando Davi estava fugindo, Saul queria matar Davi, e ele entrou numa caverna, chama Caverna de Adulão, e nessa caverna tinha 400 homens. Quantos homens? E esses homens, por incrível que pareça, parte eram endividados, parte eram aqueles que estavam fugindo da milícia lá, que tinham feito coisa errada, parte eram enfermos. Ou seja, dentro daquela caverna só tinha, entre aspas, a escória. Sabe o que Davi fez? Formou o exército dele através desses homens, desses 400 homens. Apóstolo, coitado de Davi. Então ele ficou só com os meia boca, os caídos. Irmão, agora você vê a diferença quando alguém tem a unção de Deus. Esses 400 homens que formaram o exército de Davi foram para um combate com Davi, entraram contra os filisteus com 400 homens. Quando eles voltaram, eles tinham 600 homens. Os homens que estavam lá resolveram seguir Davi também. Ou seja, ao invés de ele perder homem na batalha, ele ganhou mais 50% do exército dele. A unção que estava sobre Davi fazia a diferença. Até os desvalidos, os caídos, os abatidos, quando entravam embaixo da sua orientação, eram
levantados, estabelecidos, forjados e preparados para fazer coisas tremendas. E isso é importante. O Espírito Santo foi derramado, estava sobre ele. E quando a gente lê no Atos capítulo 2, versículo 4 em diante, fala que o Espírito Santo foi derramado sobre a terra. Está aí com você agora. O Espírito Santo está aí com você agora. E de repente você fala, você pode ter essa manifestação que Davi teve na vida dele, na sua vida. Você pode ser um exemplo aonde você chegar. Você pode ter autoridade se você fizer assim como Davi fez. Ele honrou a Deus, ele se colocou submisso a Deus, ele viveu para honrar e glorificar o nome do Senhor. Alguém quer se encher do Espírito Santo? Fica de pé, creia nisso, que essa manifestação é para você.